pessoal, que alegria, que bom que você está aqui conosco. Você já sabe quem eu sou Deborah Evangelista, sou sua coach de carreira e nós estamos aqui no treinamento para pais responsáveis que querem se potencializar e que querem aprender um pouco mais para ajudar os seus filhos, as pessoas que vocês amam, neste Enem de 2018. Então, a gente está aqui, nós já conversamos um pouquinho sobre o que é o Enem, como o Enem foi instituído, quais são as bases da avaliação do Enem, quais são as bases pedagógicas do Enem. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho uma questão muito importante, que é para que a gente possa ter fundamentação de como ajudar as nossas crianças, como eu digo, que na verdade são jovens que vão fazer o Enem. Para que a gente possa ajudá-los, para que a gente possa estabelecer um diálogo bacana com eles, para que a gente possa estar interagindo efetivamente sobre o aprendizado, é importante saber, na verdade, como a gente aprende. Quais são as bases para que a gente possa aprender. Então, a minha formação de nível superior é em Direito. O meu mestrado também é nessa área, especialização também. Mas eu sou professora de ensino fundamental. Eu fiz o magistério, o antigo magistério. Ainda existe, né, o curso normal. E nós temos, desde aquela época, uma base bastante sólida sobre a educação. O que é a educação, a importância, como a pessoa aprende, como o indivíduo, seja uma criança pequena, seja o adulto, como que acontece a aprendizagem. E é isso que a gente gostaria de passar para você de forma rápida, obviamente, mas para que a gente possa compreender o que está acontecendo com esse nosso jovem que está aqui em casa e que vai fazer o Enem. Então, primeira questão que se coloca é que a gente aprende a partir daquilo que a gente recebe do externo. O que são as indicações externas que a gente vem recebendo? Então, são informações, é os conteúdos da escola, é aquilo que a gente recebe no jornal, TV, internet. Todas as informações que elas chegam, a gente capta essas informações e a gente, num primeiro momento, armazena ela num determinado espaço da nossa mente, ou então do nosso cérebro. Esse espaço a gente considera como se fosse um espaço de trabalho, né? Uma memória de trabalho. E nós vamos ter, com o passar do tempo, com aquilo que a gente chama equilibração, nós vamos ter uma sondagem, aquelas informações que foram chegando e que foram ficando armazenadas, elas vão passar para uma memória de longo prazo. Nessa memória de longo prazo é que acontece de fato aquilo que a gente considera como conhecimento. Então eu recebi uma informação, passei essa informação para esse período de tempo que vai ficar na memória, digamos, uma memória provisória. Depois, com o passar do tempo, ela vai para a memória de longo prazo. Mas esse passar para a memória de longo prazo precisa ser estimulado. É aqui que é fundamental que a gente tenha estímulos para a aprendizagem. Então, não adianta eu receber uma informação, deixar essa informação na memória de curto prazo, ir fazer a prova. Quando eu for fazer essa prova, essa informação ela vai voltar, porque ela vai ser fácil de ser acessada, porque ela já está ali, está no fresquinho, vamos assim dizer. Com o passar do tempo, chegando o final do semestre, passou um ano para o outro, a gente vai recebendo um monte de outras informações e o nosso cérebro é extremamente seletivo. Aquilo que a gente não está utilizando, aquilo que a gente não está acessando regularmente, o que ele faz? Deleta. Se você lembrar do filme Divertidamente, lá pelas tantas tem uma turma que passa na memória da personagem principal e vai tirando as memórias que ela não está acessando. Isso aqui ela não precisa, isso ela não precisa, isso ela não... Por quê? Porque ela não está acessando. Aquela memória não está sendo chamada para a área de trabalho, não está sendo acessada. Se ela não tem utilidade, o nosso cérebro deleta. Então, muitas vezes, por que a gente entende, estudou só para a prova, depois não lembra mais nada? Porque a gente estudou, passou para essa memória de curto prazo e não passou para a memória de longo prazo, não deixou com que a equilibração acontecesse, não deixou com que a fixação daquele conteúdo acontecesse. E essa fixação, ela só vai acontecer na medida que a gente vai estabelecendo conexões. Então, eu recebi a informação, eu coloquei ela na memória de curto
curto prazo, passei para a memória de longo prazo e sempre estou acessando, de uma forma ou outra eu estou acessando aquela informação. Cada vez que eu acesso, eu retiro a informação da memória de longo prazo, trago ela para o meu consciente, trago ela para a memória de curto prazo. E aí vai fazendo com que haja essas ligações cerebrais e que se consolide assim um conhecimento, se consolide uma aprendizagem. Os nossos jovens têm pouco tempo, né, para fazerem isso. Então, são muitos conteúdos que eles precisam aprender e tem um detalhe, um conteúdo, tanto na escola quanto no Enem, e a gente falou isso quando a gente estava com o Mário, o que acontece? Lá na prova do Enem, eles vão fazendo uma avaliação que vai acessando informações sucessivamente. Então, por isso que não adianta ele acertar a questão difícil e ele não sabe a fácil. Então, se ele não sabe a fácil, como ele tem as bases para saber a difícil? Como é que ele acessa essa informação e sabe a difícil e não sabe a questão fácil? É aquela questão que a gente chama, que um conteúdo chama o outro. Eu não vou começar a trabalhar, né, dentro da área, vamos dizer assim, direito penal, eu não vou trabalhar a execução penal, que é quando a pessoa já está presa, sem primeiro passar pela prisão provisória, sem primeiro passar pelos princípios do direito penal, sem primeiro passar por todas as indicações de processo para depois chegar na execução. Então, todos os conteúdos na escola, e por isso os livros didáticos, né, são muito interessantes nesse sentido, todos eles trazem os conteúdos de forma sucessiva, encadeada, onde um conteúdo vai puxando o outro e vai aumentando o grau de dificuldade. Assim que se dá a aprendizagem. Então, isso é muito interessante a gente saber, porque ele está lá estudando, né? A nossa menina que vai fazer o Enem, ela está lá estudando. Se ela não tem forte, ela não sabe o início da questão, como é que ela vai saber o final? Se ela não sabe o mínimo do português, o português básico, hiato, ditongo, tritongo, muito bem, como é que ela vai fazer a acentuação se ela não reconhece a sílaba tônica? Então, é muito importante que a gente esteja atento e que esteja acompanhando, porque tem uma questão de pais, né? E você sabe que esse é o curso que você está fazendo com profissionais. Eu sou uma profissional da área da educação, sou coaching de carreira, mas eu sou uma mãe, eu estou aqui, acho que muito mais como mãe do que como profissional, da mesma forma o Mário. E aí a gente percebe o quê? Muitas vezes a gente acompanha eles pequenininhos no primeiro grau, até o 9º ano, até a 8ª série. Quando eles chegam no ensino de 2º grau, eles já estão maiores. Eles precisam ter maior independência. Mas essa maior independência não significa que a gente possa deixá-los à la vontade. Então, um acompanhamento melhor. Afinal de contas, fixou? Sabe o início do conteúdo? Tem como prosseguir? Se não tem como prosseguir, vamos voltar ao início do conteúdo, vamos estudar de novo, vamos fazer ficar mais forte aquilo que é necessário para que ele possa passar para o conteúdo seguinte. Depois, nós vamos fazer um pequeno intervalinho para não ficar muito grande o nosso vídeo, e aí a gente vai falar das formas que a gente apreende, como que a gente recebe essas informações que depois vão ficar, então, na memória de curto prazo e na memória de longo prazo. A gente já volta!